Fala família, Missão 93, Rodolfo Falqueta aqui hoje, mais um vídeo preparado com muito carinho para você que está estudando para o concurso do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Hoje nós vamos trazer no detalhinho, primeiro, parte 1 do Estatuto dos Militares do Estado de Minas, a Lei 5.301. A gente vai falar sobre alguns pontos importantes dessa lei e eu vou te mostrar algumas curiosidades do bombeiro de Minas Gerais. Então, sem muita enrolação, vem comigo para a tela e vamos falar sobre os segredos dos estatutos dos militares de Minas Gerais. E essa aqui é a parte 1. Se vocês quiserem aí, a gente vai fazer as outras partes até a gente vencer todo o estatuto. Lembrando que a gente sabe que no último concurso vieram alguns artigos só desse estatuto. Nada impede de que ele vinha cobrando todo o estatuto no próximo concurso. Então, se não servir para a prova, vai servir para a sua vida e vai servir para tirar muitas dúvidas suas a respeito da carreira do Bombeiro Militar de Minas Gerais. Então, o que ninguém te conta sobre a carreira, lembrando que melhor forma de preparação para o concurso, Missão 93, nós já temos o curso completo, muito bem avaliado pelos alunos que estão estudando conosco para o concurso de 2026, beleza? Vamos para o primeiro slide aí. O que mudou? O que essa lei mudou? Antigamente, precisava apenas do ensino médio para a praça. E essa lei instaurou aí o requisito de ter nível superior para ambos os cargos, tanto de praça como de oficial. Ou seja, não basta apenas ter força física. Agora a gente vai ter que ter um intelecto também um pouco mais evoluído. Então, para todos os cargos, exigência de nível superior de escolaridade. Agora, uma dúvida muito comum entre os alunos. Vale sequencial, superior sequencial? No último concurso de 2024, foi aceito o curso superior sequencial. Tranquilo? E oficiais PM, exclusíveis, bacharel em Direito. Isso aqui para PM. Lembrando que essa lei aqui, ela trata tanto da PM como do Corpo de Bombeiros Militar. Então, algumas situações aqui a gente vai ver relacionadas à PM, outras situações relacionadas ao bombeiro. Bombeiros e saúde, formação específicas definidas em edital. Então, bombeiros, você tem que ser bacharel ou licenciatura, beleza? Para ser oficial CBM. E saúde vai ter a área específica. Medicina, enfermagem, fisioterapeuta. Então, bombeiro oficial tem que ser bacharel ou licenciatura. Saúde tem que ser a graduação específica daquela vaga. E oficial PM, que também trata nessa lei, tem que ser bacharel em Direito. Agora, para praças, você pode ter superior em qualquer área, sendo aceito também o curso sequencial. Tatuagem, pode ou não pode, Falqueta? A tatuagem ela é permitida, sendo que ela não pode ser contra os valores, não pode fazer apologia a nenhum tipo de crime, beleza? Então, antigamente não podia ter tatuagem visível, hoje em dia pode, só que não pode ser visível com certos uniformes, se o significado for incompatível com a atividade militar. Proibido apologias ao crime, discriminação ou ofensas à instituição. Então tome cuidado. Se você tem esse tipo de tatuagem que vai contra a corporação ou faz apologia a algum crime, já faça a remoção imediatamente desse tipo de tatuagem, beleza? O relógio biológico do concurso. O que é isso, Falqueto? Altura permitida e idade permitida. Altura, 1,60 m. Isso aqui vale para homens e vale também para mulheres, beleza? E a idade, 18 a 30 anos, regra, beleza? 18 a 30 anos é a regra. Lembrando que para o quadro de saúde, nós temos uma observação aí que pode ser até 35 anos. Ou seja, se você for entrar como enfermeiro, como médico, como fisioterapeuta, você pode ter até 35 anos. Isso é falado lá no artigo 5º, inciso 4º aí, beleza? E a altura aqui para homens e mulheres, 1,60 m. Lembrando que tem algumas determinações aí do STF para a altura do corpo feminino ser de 1,55 m. Então,
talvez isso aqui vocês podem brigar por uma impugnação do edital. Tranquilo? Vamos seguir aí. Quem manda? Posto versus graduação. Todos são militares, mas a origem da autoridade muda. Oficial. O oficial ele tem um posto de oficial. Praça, ele tem a graduação de oficial. E quem é o responsável aí por conferir a graduação ou posto? Quem é que manda mesmo? Oficial. Grau hierárquico é conferido pelo governador do estado. Lembrando que o governador é a autoridade máxima, beleza? Autoridade máxima. O grau hierárquico da praça é conferido pelo comandante geral. Isso aqui é importante, pode cair na sua prova. Quem é que confere o posto ao oficial? O governador. Quem é que confere a graduação à praça? Comandante geral. Para quem não entender, isso aqui é como se fosse quem é o responsável pela promoção do oficial e quem é o responsável pela promoção da praça. Lembrando que isso aqui é só na lei, via de regra, o governador é o maior nome aí, é o responsável tanto pela polícia como pelo corpo de bombeiros. A escada da hierarquia, entenda a ordem de subordinação, artigo 9º lá da nossa lei. Então, nós temos a base aqui da pirâmide. A base da pirâmide é dada pelos soldados, beleza? O recruta é chamado oficialmente de soldado de segunda classe. Então, soldado segunda classe. Soldado de segunda classe ele é promovido a soldado primeira classe. O soldado primeira classe, após, é promovido a cabo. Depois ele vira terceiro sargento, segundo sargento e primeiro sargento, nessa ordem. Então, terceiro, depois segundo, depois primeiro, beleza? E depois a gente chega à última graduação das praças, que é a graduação de subtenente. Tranquilo? Então, essas aqui são as praças. Já os oficiais, aqui são as praças. Já os oficiais, como funciona? O oficial ele vai entrar como cadete. Depois ele vai ser promovido a aspirante. Depois ele vai ser promovido a tenente. Então vem ele tenente, segundo e primeiro tenente, nessa ordem. Depois capitão. Depois major, tenente-coronel e coronel. Lembrando que para chegar ao posto de coronel, você tem que entrar pela porta dos oficiais. Você tem que entrar como cadete. E as praças elas podem ascender aqui ao oficialato, dependendo de tempo de serviço, beleza? É isso aqui a nossa escada hierárquica. Outra observação que é definida por lei. A missão não termina quando você tira a farda. Quem é bombeiro militar e policial militar, nós estamos em serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o artigo 15 da lei, a qualquer hora do dia ou da noite, o militar deve estar pronto para cumprir a sua missão. Ou seja, você está na folga. Acontece algum acidente, você tem a obrigação, você tem o dever como bombeiro militar de atuar, mesmo não estando de serviço. Mesmo de folga em casa, se o serviço exigir ou a situação demandar, você é um militar ativo, você é um militar da ativa, então você tem que atuar nas ocorrências mesmo estando de folga, beleza? Proibido comercializar. Outra observação do nosso Estatuto dos Militares. É proibido fazer parte de firmas comerciais ou exercer função de gerência e administração. O que é permitido? Pô, eu sou empresário, eu tenho uma participação. Você pode? Pode sim. Ser acionista ou cotista, investidor, ou exercer magistério, dar aulas, desde que haja compatibilidade, isso aqui é importantíssimo, compatibilidade de horário. Ou seja, você não pode estar dedicado ao seu comércio, à sua empresa, por 24 horas ou durante o seu serviço. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem que, a prioridade é o corpo de bombeiros. Então, se você quiser exercer outra função na folga, você pode, beleza? Imunidade de prisão. Como é que acontece se você cometer algum ato ilícito aí e tiver que ser preso aí? A Polícia Civil pode prender o militar? Depende da situação. O militar só pode
ser preso por autoridade policial civil em casos de flagrante delito. E mesmo que ele seja preso em flagrante delito, qual é o procedimento? Se ocorrer o flagrante, ele deve ser entregue imediatamente à autoridade militar mais próxima. Não fica na cela da delegacia comum. Por quê? Porque você é uma pessoa militar, você é um militar. Ou seja, você tem algumas prerrogativas, e uma das prerrogativas é não ficar preso em cela da delegacia comum. Ou seja, se você for preso em flagrante delito, você vai ser entregue à autoridade militar mais próxima de você. Normalmente, quando isso aqui acontece, a própria Polícia Civil já seleciona, já chama, na verdade, já convoca a autoridade para comparecer ao ato, beleza? A farda é sagrada, você não pode usar o uniforme em algumas situações. Aí, ó, a farda é sagrada, artigo 30 e artigo 34. Você não pode usar a sua farda manifestações de caráter político partidário. Na verdade, você não pode nem participar disso aqui. Manifestações político-partidárias é proibido usar farda. Exterior é proibido usar farda fora do país, salvo em missão oficial. Nada de fardado para a Disney, beleza? Então, você não pode usar sua farda no exterior, salvo em missões oficiais, e você não pode usar sua farda em assuntos envolvendo política, beleza? Para esse tipo de assunto aqui, vai paisano, não arruma problema, que vai dar tudo certo. A tão sonhada estabilidade, isso aqui é uma coisa que vocês gostam muito de saber, como funciona a estabilidade no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Então, inicia-se aqui a carreira como cadete ou como soldado. Quando a gente fala de estabilidade aqui, tempo para adquirir a estabilidade, a gente está falando mais voltado para as praças. Então, 3 anos de efetivo serviço, ou seja, estágio probatório. Você entra ali como soldado, depois de 3 anos, você tem uma estabilidade adquirida. Durante os 3 primeiros anos, o desempenho é avaliado individualmente. A segurança funcional só existe após esse período. Ou seja, você só tem estabilidade depois de 3 anos e a depender da sua avaliação. Quer decifrar todo o estatuto agora? Siga a missão e Missão 93 de Rodolfo Falqueto no Instagram. Vou deixar a tela grande aí para vocês. Missão 93 Rodolfo Falqueto. E se você gostou desse vídeo aqui, se você quer a parte 2 para a gente falar sobre os outros artigos aqui, a gente foi até o artigo 30 mais ou menos. Se você quer mais, comenta aqui. Pô, quero a parte 2, gostei, que a gente vai trazer no detalhe para você. Se inscreve no nosso canal e curte esse vídeo aqui. Um abraço e bons estudos!